Alguns anos, muitos anos atrás, Deus, pela desobediência e o pecado do seu povo, permitiu que os babilônicos viessem e levassem, assaltassem Jerusalém e destruíram o templo. E por conta disso, eles foram levados cativos. Aí isso criou um vazio espiritual, porque os israelitas têm aquilo que se chama teologia do templo e a teologia da cidade. Para o judeu, o templo de Jerusalém tem uma importância extraordinária. É por isso que os irmãos vão vir e têm visto, com certeza alguns já ouviram, o bafafá, o blá blá blá, a confusão, como os rabinos judaicos, seja messiânico ou judeus, estão a se levantar contra o templo de Salomão construído aqui no vosso país, exatamente por causa dessa ideia. Para eles o templo tem um valor não apenas espiritual, tem quase até um valor idolátrico. Por isso é que Jesus disse que quando falou de destruir o templo, eles se iraram. Então, quando se assaltou e destruiu-se o templo, criou-se um vazio na religiosidade e na expressão no culto judaico. O que fez criar algo muito bom, que é o renascimento de sinagogas. E o renascimento de sinagogas foi muito bom, porque atendendo o fato de que os judeus fossem espalhados por todo o mundo, eles não perderiam sua religiosidade nem o seu culto. Por quê? Porque, segundo a tradição, onde houvesse 10 ou mais judeus ortodoxos, era obrigado se construir e constituir-se uma sinagoga. No templo era para se oferecer sacrifício. Ok? Isso é importante. Então Jesus, quando ele nasce, cresce e começa o seu ministério, ele fez algo que eu acho interessante, que não está na mensagem, mas eu tenho que explicar isso. Ele normalmente ia às sinagogas, porque Jesus tinha aquilo que eu sabia aproveitar-se muito bem das oportunidades. Ele conhecia e entendia a mordomia das oportunidades. Tem muita gente que perde isso. Quando te é dado uma oportunidade, você não pode desperdiçá-la, porque Deus é um Deus que esquematiza, estrutura, estabelece os tempos nas nossas vidas. E quando Ele estabelece um tempo para algo acontecer na tua vida, e já vou falar daqui a pouco disso, não desperdice. E Jesus sabia fazer uso das oportunidades, já que Ele nasce tão humano quanto qualquer humano, e Ele cresce tão humano quanto qualquer humano. Estou dizendo crescimento, mas diferente, porque ele era filho de Deus. Quando ele cresce e começa o seu ministério, ele vai nas sinagogas. Por quê? Porque nas sinagogas era um lugar onde as pessoas se concentravam. É assim que começou o seu ministério. Mas quando o seu ministério, vou usar uma expressão bem humana, quando o ministério de Jesus explodiu e a fama correu por toda a Galileia, aí Jesus deslocava-se, já não ia às sinagogas, ele ia aos desertos. Agora mudou, ele começou indo onde a multidão estava. Agora é a multidão que ia onde ele estava. Dou graças a Deus por isso, porque aqui Deus me ensina que a forma como Jesus considera sucesso não é do mesmo jeito que eu considero sucesso. Hoje nós consideramos sucesso como aquele que está na mídia, alguém que fala para multidões. Jesus não. O sucesso de Jesus era diferente. Para Jesus não importa se tem multidão para lhe ouvir, se é apenas uma pessoa. A Bíblia diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário porque ele tinha um encontro preparado com uma mulher. Não é para a multidão, era para uma mulher. Mais atrás ainda, um homem lhe procurou, disse: mestre,
mestre, vocês conhecem muito bem a história daquele príncipe que ele buscou de madrugada e a quem ele disse: necessário te é nascer de novo. Estou a falar de Nicodemo. Jesus valorizava o contato com uma pessoa, porque ele sabia muito bem que o sucesso não é fama, o sucesso é resgate, é salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a primeira palavra que me chama a atenção aqui é exatamente esta: ele ia para a sinagoga. Agora, o particular aqui é que esta era a sinagoga onde ele nascera. No versículo 14 a Bíblia diz que ele voltou para a Galileia, e então a sua fama corre e ele vai para a terra onde ele cresceu. E ele entra nesta sinagoga, e quando entra nesta sinagoga, ele faz três coisas. A primeira, Jesus levantou-se para ler. A segunda, ele, depois de ler, fechou o livro. A terceira, depois assentou-se. E eu vou acrescentar depois um quarto detalhe ali. Vamos lá. Ele levantou-se para ler. Meu primeiro ponto. Se os irmãos ficaram atentos, e sei que ficaram, os irmãos vão de perceber que ele leu aquela porção do Antigo Testamento que é Isaías capítulo 61, ao que lhes peço para abrirem este texto. Isaías capítulo 61, por gentileza. Isaías capítulo 61. Jesus leu o versículo 1 e o versículo 2. Claro está que na altura a Bíblia não estava dividida em versículos nem em capítulos, mas para nossa ajuda e compreensão maior ainda bem que está assim dividida hoje. Jesus leu o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que Jesus leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Quando eu li este texto, e alegrou-me o meu coração, e que me levou a entregar esta mensagem aos irmãos, é que Jesus abriu o livro, levantou-se, abriu o livro para ler, mas ele não... aleluia, não leu na totalidade, porque aqui no Evangelho de Lucas, ele terminou na palavra anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas quando você lê Isaías capítulo 61, 2, você compreende que o versículo 2 não termina aí. O versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Aqui está a beleza do ato de Jesus. É que Jesus lê apenas aquela parte que diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o Senhor me ungiu para curar os enfermos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, abrir os ouvidos aos surdos. Quando chega na parte que é da vingança do Senhor, ele não lê. Por quê? Porque ele não veio para trazer a vingança. Ele veio, aleluia. Só neste texto nós temos a reunião de vários textos conhecidos. A Bíblia diz: veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome seu. Jesus está dizendo assim com esta leitura: eu não vim para trazer vingança, eu vim trazer salvação. Eu vim para dizer a vocês que o ano aceitável, e deixe-me aqui fazer uma explicação breve. O ano aceitável é o equivalente do jubileu de Levítico capítulo 27. O ano aceitável do Senhor é o jubileu. O que é isso, o jubileu? No Antigo Testamento, havia a lei, esse princípio em que 49 anos o povo trabalhava, e quando chegasse no 49º havia um descanso de um ano temporário, e ali, se você tivesse escravo, tinha que libertá-lo. Era o ano de liberdade, era um ano de restituição. Se você tivesse alguma dívida e chegasse
49º para 50º ano, você tinha o direito de ser perdoado desta dívida. Jesus está dizendo assim: a partir de agora, já não vão esperar mais 49 anos para ver restituição, 49 anos para liberdade, porque eu estou aqui como o jubileu eterno. Eu vim aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, em mim está a se cumprir o jubileu. Ninguém mais a partir de agora espera 49 anos para ter liberdade ou para libertar escravo. A partir de agora a liberdade chegou.